Oi, pessoal, terceiro ano. A nossa atividade hoje eu vou fazer aqui pelo GeoGebra e eu vou pedir para vocês abrirem o caderno do aluno no tema 2 para me acompanhar com as explicações, certo? Então, no tema 2, a gente vai falar de gráfico das funções. Então, eu vou usar o GeoGebra para a gente representar essas funções. Então, lá na página 12, eu vou ler com vocês, tá certo? Então, tá aqui o GeoGebra e a gente vai representar aqui as nossas funções para a gente ver as variações. Então, primeiro, a gente vai ver quando eu tenho um termo independente numa função quadrática. Então, eu sei que na minha função quadrática, né, numa função de segundo grau, o meu gráfico ele vai ser uma parábola, como nós já vimos e estudamos. Mas quando ele tem uma variável, que nem aí nesse exemplo, que a gente tem, ó, função de x igual a x ao quadrado menos 2. A gente vai ter um deslocamento na direção do y, quando a gente está somando ou subtraindo esse termo independente na minha função. Então, aí, ó, eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 2. Então, tá lá. Podemos imaginar que o gráfico de f de x igual a x ao quadrado foi deslocado 2 unidades para baixo na direção do y. Então, gente, eu sei que f de x, eu vou ter o quê? O ponto, né, do vértice da minha parábola vai estar no zero, né, no origem. Se o meu gráfico for x ao quadrado, como aqui nós temos aqui para vocês verem, certo? Se eu tiver um termo independente, vai ocorrer a variação no eixo do y. Então, aqui como exemplo, ó, tá x ao quadrado menos 2. Como vocês podem ver, o vértice, ele vai o quê? Ele vai se deslocar para baixo em duas unidades. Então, era no zero, né, no ponto de origem, agora tá lá no menos 2. E se ao invés de 2, vamos supor, eu colocar 4, vocês vão ver que o meu ponto, ó, do meu vértice, no y, né, a gente tá se deslocando no y aqui, vai ser no menos 4, certo? Então, a gente desloca para baixo. E se agora, ao invés de negativo, ele for positivo? Mais 4, ele desloca para cima, né? Então, aqui ele deslocou do zero, né? Que era o x ao quadrado, nosso vértice. Quando eu coloquei um mais 4, ele se deslocou para cima em 4 unidades, certo? Esse é bem simples e vocês têm que fazer a atividade 1 aí do tema 2 de vocês, certo? E aí vocês me mandam pelo WhatsApp. Eu vou fazer no Google Forms também para vocês verem certinho como que essas questões, tudo bem? Então, essa é bem simples. Vamos para a próxima. Vamos continuar. Então, abaixo da atividade 1, agora a gente vai falar de funções trigonométricas, né? Ano passado nós já estudamos bastante sobre funções trigonométricas, os gráficos e tal. Então, a gente sabe que uma função trigonométrica vai ser tipo uma onda, né? E que a gente vai ter diferença entre o seno e o cosseno, substituindo os valores dos ângulos e tal, como tudo nós vimos no ano passado. Então, aqui eu vou colocar uma função de seno, certo? Então, igual a seno de x. Muito bem. Então, aqui nós temos o seno de x, né? Então, aqui começa, aqui no zero, a amplitude é de 1, né? E aí, ela termina aqui, tudo bem? Então, agora, vamos ver a do cosseno, só para a gente relembrar. Aqui o cosseno, certo? Ó, o cosseno, ele inicia lá no eixo do 1, cosseno de x, certo? Lembrando que o x, ele seria os nossos ângulos, né?
Pessoal, aqui eu só mudei, coloquei no eixo X, né, os valores em radiano, certo? Então, vamos lá, quando eu tinha o meu Y1, o valor do ângulo, né, era 0. Então, vamos lá lembrar. Então, ó, se eu tenho o cosseno de x, x seria o ângulo, né? Aqui, cosseno de 0, cosseno de 0 é 1, tá aqui o meu valor, certo? Vamos aqui no da zoom para vocês verem melhor. Por que não vai? Aqui seria π sobre 2, né? Onda tá na metade. Então, ou seja, 90 graus, cosseno de 90 de π sobre 2 é 0. Então, x 0, certo? Só para nós relembrarmos aqui do ano passado, tudo bem? Então, agora, aqui nós vamos fazer variações, né? A gente vai acrescentar um valor independente a ele, né? Ou seja, que não é acompanhado de x. Quando a gente coloca esse valor, vai ter o quê? Vai ter a gente vai adicionar, vamos por aqui, vamos adicionar 2 unidades. O que vai acontecer? Ele vai, aqui no eixo do Y, vai aumentar 2 unidades. Então, aqui, por exemplo, aqui não estava no cosseno de x, não estava no 1, eu acrescentei 2, subiu 2 unidades, ou seja, foi para 3. Aqui, no meio, que nem eu falei para vocês, né? Olha, aqui a mesma coisa com o π, tava no 0, tava no -1, né? Foi para 1, ou seja, deslocou 2 unidades para cima. E se aqui, ao invés de positivo, for negativo? Vamos ver o que vai acontecer. Desloca para baixo, né? Aqui no valor do cosseno, no 0, do cosseno de x, a gente estava aqui no 1. Como a gente acrescentou o -2, que é um termo independente, desceu 2, né? Vamos ver aqui no seno, que às vezes vai dar pra gente, às vezes não, vai dar pra gente enxergar melhor, porque começa no 0. Então, ó. Vou só colocar o seno de x. Olha lá. Inicia-se no 0, né? Aqui o primeiro ponto, aqui em meio, π sobre 2, 1. Vamos acrescentar o 2 para a gente ver como vai adicionar 2 elementos para cima. Aí, ó. Aqui era 0, foi para 2. Aqui era 1, foi para 3, né? Aqui no valor de π, então, era o quê? Era 0, foi para 2. Aqui no 3π sobre 2 era o -1, né? Levou 2 unidades, então foi para 1. Certo, pessoal? Bem simplesinho isso aqui também. E vocês devem fazer a atividade 2, então. Vocês podem fazer aqui pelo GeoGebra. Bom, pessoal, continuando aqui, abaixo da atividade 2, nós vamos falar de novo das funções quadráticas, né? Ou seja, da função de segundo grau. Bom, então aqui, como vocês já sabem, eu tenho a minha função de x ao quadrado, né? Então, o vértice, ele se encontra no ponto de origem, x0 e y0. Então, agora, se eu fizer uma variação nesse valor desse x que está sendo elevado ao quadrado, né? Se nós adicionarmos aqui, por exemplo, mais 2, onde tudo, né, está no parênteses, a gente vai ver que vai ter um deslocamento no eixo do x, certo? Tudo bem? Então, aqui, ó, se eu acrescentar o mais 2, esse vai ter um deslocamento para o lado do valor negativo. Por quê, pessoal? Porque se nós igualássemos esse x mais 2 aqui, por exemplo, com o valor de m, então ficaria y igual a m ao quadrado, certo? Então, aqui no nosso caso, o m, ele seria o x mais 2.
Se eu passar esse mais 2 para o outro lado, vai acontecer o quê? Ele vai ficar negativo, x vai estar valendo menos 2. Então, por isso que aqui acontece isso, tudo bem? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês aqui. Então, ó, se m fosse igual ao x mais 2, né? Se a gente pegou esse m e colocou esse valor aqui, certo? O x, se eu passar esse 2 para o outro lado, o x vai ficar com um valor negativo. Desconsiderem esse gráfico aí vermelho, tá? Só tô mostrando aqui para vocês. O x ficaria com o valor de menos 2. Por isso, então, que aqui o sinal é oposto, certo? Aqui ele tá positivo, ele tá 2, mas ele vai deslocar no eixo do x pro lado esquerdo, tudo bem? E agora, se ao invés de mais 2 fosse menos 2, vai deslocar 2 unidades pro lado direito, certo? Então, vocês devem fazer também essa atividade 3, que está falando sobre esse tipo aqui de função. Então, agora, abaixo da atividade 3, vocês têm sobre a função exponencial, certo? Eu vi já que vocês viram bastante sobre a função exponencial, como que faz essa função, esses gráficos dessa função lá pelo aplicativo. Do centro de mídias. Então, vamos lá. Então, aqui, eu também fiz uma aula explicando, né? Então, a função exponencial é quando o meu incógnita, né? O valor do meu x, ele vai estar no meu expoente. E a função dele, o gráfico dele, é semelhante a essa curva, né? Que nós até vimos sobre o Covid e tal. Então, aqui, eu também falei no vídeo anterior, que há uma característica deles, por exemplo, que 2 elevado a x sempre vai ser passar pelo ponto 1. Porque quando 2 é elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, y valeria 1. Então, por isso que é uma característica, certo? Então, aqui, se eu acrescentar um valor nesse x, vai acontecer o quê? Por exemplo, aqui mais 2. Ele também vai deslocar no eixo do x, certo? Então, aqui, ó, antes era no 1, tudo bem? Ó, esse valor aqui, né? Agora, olha onde ele tá. Desculpa, era o valor aqui no 0. Olha onde ele tá agora. Lá no menos 2, certo? E a mesma coisa que eu expliquei anteriormente. Se a gente colocar m igual ao x mais 2, passar o 2 para lá, a gente vai ter que o 2 é negativo. Por isso que ele veio para o sentido esquerdo no nosso plano cartesiano. Então, quando eu influencio, quando eu coloco um valor no meu x, no meu expoente, a gente vai ter o quê? Um deslocamento do eixo do x. Se for mais 2, se desloca para a esquerda. Menos 2 se desloca para a direita. Bom, pessoal, aqui nós temos então outro exemplo que a gente vai falar sobre o inverso dessa função, certo? Dessa função quadrática. Então, ó, nós vimos já que uma função quadrática, se for só x ao quadrado, o vértice vai estar em 0, 0. Se eu coloco um termo independente, vai variar em x, somando ou subtraindo, vai variar. Vai subir ou vai descer no eixo do y, certo? E agora, se eu tiver isso, o inverso disso, ou seja, 1 sobre x ao quadrado mais 1. O que acontece? A nossa parábola, ela também vai ser o inverso, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, vocês podem perceber que aqui a minha parábola está voltada para cima com o vértice 1. Agora, vamos colocar o inverso. Bom, como vocês podem ver, ó, a parábola que estava voltada para cima, né, agora está voltada para baixo, né? Então, ó, é o inverso
do que a daquele que nós já vimos no começo da aula. É bem simples também. Então, vocês devem também fazer a atividade 5. Eu pulei a atividade 4, que é sobre o logaritmo. Então, vou esperar um pouquinho para depois a gente falar sobre a função logaritma, certo? Então, vocês devem fazer essas atividades aí na apostila de vocês e depois me mandar a foto.